Muito bem, então esse é o nosso último PowerPoint, é a nossa última aula, e vamos falar aqui sobre estações do ano do ponto de vista do referencial topocêntrico. Topo é superfície, cêntrico é centrado na superfície. Daí a ideia da ciência da topografia, topografia que descreve a superfície da Terra. Muitas vezes as pessoas acham que é a geografia que descreve a superfície da Terra, mas não. Quem descreve é a topografia, né? Bom, vamos pegar aqui uma ideia de que vocês já conhecem, que é a tal da esfera inclinada, né? A visão do céu a partir da superfície da Terra, fora dos polos e fora do Equador, ou seja, numa latitude intermediária. Então vamos relembrar isso daqui. Então tem aqui um observador fora de escala, bem grandão, né? A superfície aparece plana e até onde os olhos conseguem ver, né? Até onde a vista alcança, está o horizonte. E aí o nosso cérebro nos causa uma ilusão de que o céu aparenta ser uma abóboda em volta da gente. Daí veio o conceito de esfera celeste, que eu já falei para vocês, que nós estamos dentro de uma esfera imaginária, né? E aqui tem esse símbolo para mostrar que essa é uma esfera mesmo, ela é tridimensional. E esse é o movimento aparente do Sol no céu. Então ele nasce no horizonte, ganha altura e quando atinge a maior altura no céu, com relação aqui ao horizonte, ele não necessariamente passa no alto do céu, mas ele passa na posição mais alta do céu. Essa posição é conhecida como meio-dia. E depois ele vai caindo, vai diminuindo a altura do Sol e ele desaparece em outro horizonte. Esse é o movimento diurno aparente do Sol. E o Sol faz a sua trajetória depois abaixo do horizonte. Nós vimos isso em animação ou animações ainda no mês passado, de dezembro, né? Agora aqui é durante todo o ano, então são trajetórias diurnas do Sol, só que são trajetórias anuais. Então aqui estabelecemos bonitinho a direção do ponto cardial leste, do ponto cardial oeste, do ponto cardial sul, do ponto cardial norte. E vemos aqui que nesta data representada, o Sol nasceu no ponto cardial leste às 6 horas da manhã, ele vai ganhando altura às 7, às 8, às 9, às 10, às 11, às 12 horas, ele passa pela maior altura no céu, mas não é no alto da cabeça do observador. Isso é um dia qualquer. Depois ele vai caindo a sua altura no período da tarde, 13 horas, 14, 15, 16, 17, às 18 horas se põe no ponto cardial oeste. Muito bem. Uma outra data, agora o observador vê que o Sol nasceu um pouco mais para o sul. E ao invés de nascer às 6 da manhã, ele nasceu às 5 da manhã. E a trajetória aparente do Sol é paralela à trajetória anterior, e agora às 12 horas o Sol está um pouco mais alto no céu. Ele vai se pondo para os lados do oeste, e agora ele vai se pôr às 19 horas. No outro dia, vai observar que agora o Sol nasceu um pouco mais para o norte, e nasceu mais tarde, nem às 6 horas da manhã, nem às 5 da manhã, mas às 7 horas da manhã. Então esse é um dia mais curto. Veja que o anterior foi um dia mais longo. Ele nasceu às 5 da manhã e se pôs às 19 horas. Então aqui o dia foi bem mais longo do que esse outro, que o Sol nasceu às 6 e se pôs às 18. E agora ele nasceu às 7, é um dia mais curto ainda. E às 12 horas o Sol passou também no ponto mais alto do céu, mas não necessariamente está no alto, no topo, né? Em cima da cabeça do observador. Mas com relação às outras duas trajetórias, é a altura mais baixa, mas é a mais alta do dia. E depois, à tarde, o Sol se pôs às 17 horas, também um pouco mais ao norte do ponto cardial oeste.
Então a gente pode observar aqui que ao longo do ano, a trajetória que o Sol faz no céu, ela é sempre paralela uma à outra, do dia anterior e do dia seguinte, né? No entanto, o Sol muda de posição no horizonte leste e no horizonte oeste, e isso tem consequências diretas sobre o período que o Sol fica acima do horizonte ou abaixo do horizonte. É o fotoperíodo ou período de insolação. Então, aqui para esse observador, o Sol ficou acima do horizonte pouco mais de 13 horas. Esse é o verão. Aqui, o Sol ficou 12 horas. Esse é o equinócio. E depois o Sol ficou aqui perto de 11 a 10 horas, de 10 a 11 horas acima do horizonte. Este é o inverno. E depois ele volta para o equinócio, depois ele vai para o verão e assim por diante. Então, essas três trajetórias marcadas são a do solstício de verão, a do equinócio, pode ser de primavera ou de outono, e do solstício de inverno. Bom, agora um dia, um observador observando aqui um poste e vendo o comprimento de sombra desse poste provocado pela luz do sol. Então aqui está o lado do nascente, aqui está o ocaso. Então é de manhã, o sol está lá para os lados do nascente e ele está projetando uma sombra grande aqui, ó. Ao longo do dia, conforme o sol vai se deslocando no céu, a sombra muda de direção e muda de comprimento. Olha lá. E depois, quando o sol vem para a parte da tarde, ele vai projetar agora de forma simétrica as sombras para o lado oposto e longas e direções diferentes. Então isso mostra como que o Sol se desloca no céu. Faltou aqui mais dois movimentos aqui do Sol na ilustração. O Sol se desloca e vai provocando o movimento das sombras. Então isso é que deu origem aos relógios de Sol. E essa direção que o Sol aponta aqui, que é a mais curtinha, é a direção norte-sul, né? Ou a direção do chamado linha do meio-dia, ou linha do meridiano. Meio-diano, dia. Ela indica para nós a linha norte-sul. Então, o menor comprimento de sombra registrado num dia nos dá a linha norte-sul. E depois, perpendicular a ela, viria o leste-oeste. Então, é uma maneira segura, inclusive, de se orientar, né? Bom, agora eu vou mostrar uma sequência de desenhos que vocês já conheceram quando nós conversamos aqui sobre latitude astronômica e latitude geográfica, né? É aquela ideia de que estamos na superfície externa da Terra esférica e somos tão pequenos que essa superfície para nós parece ser plana. E aqui então está deslocando o observador com essa superfície plana para colocá-lo numa situação em que o céu em volta aparece como metade da esfera celeste, né, um hemisfério celeste. A posição que a pessoa está aqui, ó, está no Brasil, mais ou menos, vai, a latitude aqui, e aparece aqui o equador celeste inclinado, a direção do eixo do polo celeste, no caso o polo celeste sul é que está elevado, né, pela posição que a pessoa está aqui, ó, ela só vê o polo sul, ela não vê o polo norte, porque a esfera da Terra não deixa. E as direções cardeais norte e sul, leste e oeste, o meridiano, o ponto mais alto no céu, o zênite. Tudo isso nós já falamos, estou só repetindo. A mesma ideia na superfície da Terra, agora no hemisfério norte, que esse observador está numa Terra aparentemente plana, visto a partir da superfície, né? E ele consegue ver no céu a projeção do polo celeste norte, né? Que é a direção aqui da estrela polar. E a altura, portanto, desse eixo é que dá a latitude do lugar, né? E com relação aqui ao equador da Terra, a posição que o observador está, também esse eixo, desculpe, esse ângulo é igual, né? Aqui está dando 40 graus aqui, é a latitude do lugar,
40 graus é o eixo elevado aqui com relação ao horizonte, né? Então, já tínhamos falado isso. Aqui, um observador numa esfera inclinada no hemisfério sul, está aqui o observador, olhando para o céu. Aqui está o piso, né, plano, as direções pontos cardeais, leste, oeste, sul, norte, um meridiano, o zênite bem em cima do observador, oposto a ele é o nadir, que a gente não vê, porque está nessa esfera noturna, que fica abaixo do horizonte, e aqui o polo celeste sul, é o polo elevado, né? Então esse observador não vê o polo celeste norte, que está abaixo do horizonte aqui, e o ângulo entre o horizonte, que está o ponto cardeal sul, e o polo celeste sul, é a latitude do lugar. E perpendicular, portanto, a esse eixo, está o Equador celeste, onde ocorrem os equinócios de março e setembro. O Sol, ele percorre o Equador no dia dos equinócios. E veja que o Equador e a data de equinócio passa pelo ponto cardeal leste, pelo ponto cardeal oeste. Agora aqui, paralelo, é a trajetória do Sol no solstício de dezembro. Isso acontece no chamado Trópico de Capricórnio, ou como eu gosto de chamar, de cabra ou de bode. Veja que o ângulo desse observador observando entre o equinócio, que é o Equador, e o trópico, medido aqui no céu, é 23 graus e meio. Exatamente a latitude geográfica do Trópico de Capricórnio. E posterior ali, ó, solstício de inverno, que é o solstício de junho, veja que é a trajetória mais curta do Sol no céu. O Sol percorre aqui o Trópico de Câncer, ou Caranguejo. E também esse ângulo entre o Equador e esse trópico é de 23 graus e meio, que é a latitude 23 graus e meio norte do trópico. Portanto, o Sol se desloca entre os trópicos. E o meio dessa trajetória é o Equador celeste. Note que quando o Sol ele está no solstício de dezembro, ele nasce mais para o sul. Passa alto no céu, é o mais alto que ele alcança, e depois ele se põe no oeste, porém jamais em direção ao sul. Então, ele nasce no sudeste e se põe no sudoeste. E no inverno, olha como ele está mais para o norte. Então, o Sol nasce no nordeste e se põe no noroeste. Isso para um observador no hemisfério sul. Aqui vai dar mais ou menos a latitude de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então mostra que o Sol não passa pelo zênite. Em Goiânia, o Sol passa pelo zênite. Ele passa pelo zênite em duas datas. Eu mostrei isso para vocês naquelas animações em dezembro. O Sol passa por volta do dia 8 ao dia 10 de novembro e depois perto do dia 2 e dia 4 de fevereiro. Ele passa duas vezes pelo zênite. Então o Sol vem mais para o sul e depois vai mais para o norte. Vem mais para o sul e depois vai mais para o norte. Esse é o ciclo, né? Para quem está situado exatamente no trópico de Capricórnio, como é o caso do norte do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul e boa parte do estado de São Paulo, inclusive passando pela capital paulista, o Sol passa exatamente no zênite da cidade de São Paulo, no início do verão. Tá? E claro que no hemisfério norte ocorre a mesma coisa, é só a gente inverter aqui esse desenho. Okay? Mas nos trópicos, o Sol passa de uma vez no zênite, que é para quem está no limite do trópico, a duas vezes. Porque aí baixa o polo, essas trajetórias ficam mais altas, e aí o Sol tem que passar no zênite quando vem para cá, chega num limite, e depois passa de novo no zênite, chega num limite, e sempre nesse vai e vem, passando duas vezes pelo zênite. Então, a maior parte do Brasil vê o Sol passar pelo zênite duas vezes. Daí a ideia de se falar que meio-dia o Sol está a pino, o que não é verdade.
Isso ocorre perto de 2 datas por ano. Afora isso, o Sol está ao meio-dia mais para o norte ou um pouco mais para o sul. Agora, esse vocês também já viram, é uma esfera inclinada para o hemisfério norte, exatamente o oposto do anterior. Veja que o polo celeste sul está abaixo do horizonte, o ponto cardeal sul está aqui, o ponto cardeal norte está para cá. Agora o polo celeste norte é que está elevado acima do horizonte, o meridiano está aqui, o zênite está aqui. E agora vocês vejam que em junho o Sol fica alto nessa localidade, que é o verão. E dezembro o Sol fica baixo nessa localidade, que é o inverno. Então, em dezembro aqui, ó, é o trópico do Capricórnio, né? E aqui é o trópico do Caranguejo. E aqui o equinócio. Exatamente o oposto do que eu havia mostrado no anterior. E nessa latitude, vamos dizer que é 30 graus norte, o Sol também não chega a passar no topo do céu, no zênite. Ele fica entre um trópico e outro, ó. Não sai disso. Bom, e aqui é um desenho que vocês também já viram. Vamos repeti-lo. Agora ele está uma esfera plana, então ele aparece como uma circunferência. Aqui tem o horizonte dividindo essa esfera em 2 partes. Então, esta é a parte acima do horizonte, esta é a parte abaixo do horizonte. Aqui está o equador celeste cortando essa parte do céu. E aqui, perpendicular a ele, está o eixo de rotação da Terra. Aqui tem esse polo celeste elevado, que eu não sei se é norte ou sul, não está indicado. E temos aqui uma calota de estrelas sempre visíveis, ao mesmo tempo uma calota de estrelas nunca visíveis. Essa é a latitude do lugar, ângulo φ, que eu poderia colocar aqui, ó, que também é esse ângulo entre o zênite e o equador, é a latitude do lugar, ou aqui é esse outro ângulo que é 90 graus menos o φ. Por quê? 90 graus é tudo isso aqui que está abaixo do horizonte, e o φ é esse ângulo aqui que é a latitude, né? Então só esse pedaço é 90 menos a latitude. Então se aqui é φ a latitude, aqui também é. E se aqui também é a latitude, então esse ângulo aqui, ó, do horizonte até o eixo que está abaixo, também é a latitude. Então ele aparece 4 vezes aí, a latitude, né? Bom, e aqui as 3 esferas possíveis, né? Aqui nós temos uma esfera inclinada, com a trajetória inclinada das estrelas. Vejo aqui o polo celeste sul, próximo aqui ao polo sul, trajetórias inclinadas dos astros. É uma latitude φ negativa, né? Deveria colocar um sinal de menos aqui, porque é a latitude do hemisfério sul. Aqui uma latitude que o φ é igual a 0, então a gente chama isso de uma esfera reta, porque é exatamente na latitude 0 grau. Então aqui as trajetórias são em linha reta do Sol. Ele nasce retilíneo com relação ao horizonte, se põe também retilíneo com relação ao horizonte, mas veja que não é no ponto cardeal oeste, ele sempre tem esse deslocamento 23 graus e meio mais para o norte, 23 graus e meio mais para o sul. E aqui a latitude 90 graus, deve ser positivo, mas poderia ser negativo também, não tem problema, no qual o zênite coincide com o polo celeste, que está no alto do céu, e os astros giram paralelos ao horizonte. Então aqui os astros nunca nascem, nunca se põem. Tem aqui uma calota inteira, que é metade do céu abaixo do horizonte, que não se vê, e uma outra metade totalmente acima do horizonte, que é o que a gente sempre veria num polo celeste. Então aqui a gente chama de esfera paralela, né? Agora aqui no Equador, olha, a gente vê todas as estrelas, todas elas aparecem, inclusive a estrela polar vai ficar junto do horizonte com o ponto cardeal norte, sempre ali no horizonte. E esse outro aqui, esfera inclinada, tem uma parte do céu que a gente não vê, que fica abaixo do horizonte, e uma outra grande parte do céu a gente vê acima do horizonte. Tá? Agora algumas coisinhas por escrito.
As estações do ano. Os hemisférios geográficos norte e sul são iluminados desigualmente durante o ano. A inclinação do eixo de rotação da Terra em 23,5 graus, ou 23 graus e meio, em relação à eclíptica, eclíptica é o caminho aparente do Sol no céu. Isso causa as estações do ano. Então, é essa inclinação. Claro que é essa inclinação somada à translação. Está aqui, ó, a translação da Terra em torno do Sol determina a duração de 3 meses para cada uma das 4 estações do ano. Então, é a translação junto com a inclinação do eixo. Então, se eu te pergunto qual é o motivo das estações do ano, a resposta tem que vir por aqui, que tem a ver com a inclinação e tem a ver com a translação. Tá? Outras informações, agora estações do ano para o hemisfério sul. O verão é 22 de dezembro, o outono é 21 de março, o inverno é 21 de junho, a primavera é 23 de setembro. Verão e inverno são chamados de solstícios de verão ou de inverno. No solstício, os dias e as noites têm diferentes durações. No verão, dias são longos e noites curtas. Nós estamos passando por isso agora, em janeiro. No inverno, os dias são curtos e as noites longas. E no outono e primavera, são conhecidos como equinócios de outono ou de primavera. No equinócio, os dias e as noites têm a mesma duração. Então, equi igual, nócio, noite. Solstício, sol, estício, estático ou parado. Outono e primavera, dias e noites iguais. Agora, solstício e equinócio, modelo geocêntrico. Vamos ver isso daqui. Tem aqui a Terra paradinha, tem 4 posições do Sol em volta da Terra. Aqui está o polo norte celeste, o polo sul celeste. Veja que a trajetória que o Sol faz no céu é inclinada, é a eclíptica, né? Ou seja, a linha onde ocorrem os eclipses, ou o arco, né? Ou a trajetória. Né? Veja que quando o Sol cruza o chamado equador celeste, que é esse em verde aqui, acontece um equinócio. Do outro lado também um equinócio. Veja aqui que o Sol aqui está saindo do hemisfério sul e indo para o norte. E aqui ele está saindo do norte e indo para o sul. Então, esse daqui é um equinócio que no norte é chamado de primavera e no sul é chamado de outono. Depois aqui o Sol, solstício, é o máximo afastamento entre o Equador e a posição que o Sol está aqui. Ó. Então é verão para o hemisfério norte, que ele ilumina mais, e inverno para o hemisfério sul. 6 meses depois acontece o contrário. Olha, o Sol ilumina mais agora o hemisfério sul e ilumina menos o hemisfério norte. Aqui, só para fazer a trajetória toda, né? Olha lá, o solstício de verão no hemisfério sul, 22 de dezembro, está aqui o Sol iluminando o sul. Agora o Equador aparece em vermelho e a eclíptica em amarelo. Né? Esse é o solstício de verão. Agora aqui é o equinócio de outono. O Sol agora está cruzando, olha, ele está saindo do sul e indo para o norte. Então, é o outono para o hemisfério sul, primavera para o hemisfério norte. E agora, solstício de inverno. O Sol está no seu máximo afastamento norte. Então, ilumina mais o hemisfério norte. Então, é verão no hemisfério norte e inverno no sul. E depois, o Sol vai aparecer equinócio de primavera. É quando ele está saindo do hemisfério celeste norte e indo para o hemisfério celeste sul. Okay? Então, para um observador na Terra, o Sol parece se mover no céu. Durante um ano, o Sol nasce em diferentes pontos do horizonte leste e se põe em diferentes pontos do horizonte oeste. Somente nas datas de equinócio, o Sol nasce no ponto cardial leste e se põe no ponto cardial oeste. Então, vamos ver esse observador. Olha, ele está observando aqui o nascer do Sol. Essa aqui é exatamente a direção do ponto cardial leste. No entanto, o Sol pode nascer mais para o norte,
mais para o norte e começar a vir mais para o sul, ó, mais para o norte, aí ele volta a nascer cada vez mais para o sul, 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 cada vez mais para o sul. Então depois ele volta para o norte, depois ele volta para o sul, e o Sol fica nesse vai e vem ao longo de um ano. Então o que a gente nota aqui? Que o Sol ele parece que está se mexendo ao longo do ano. E quando ele chega nesse ponto mais ao norte, ele parece que para, ele fica estático. Então é Sol estático, solstício. E ele muda de direção e vem de novo para o sul. Ele vai para o sul, ele para, fica Sol estático, muda de direção e volta para o norte. Esse é o ciclo. Então, por isso que esses pontos extremos aqui foram chamados de solstício, Sol estático, Sol parado. E como eu disse, ele muda de direção. Então, isso também é chamado de ponto de virada. Daí vem a palavra trópico. Então, olha que curioso. Solstício é o nome latino para Sol estático. E trópico é o nome grego para ponto de virada. E como isso, no passado, mais de 3.000 anos, acontecia na frente da constelação ou do signo, na verdade, do signo acontece até hoje. A constelação é que mudou de posição. Mas vamos dizer, acontece até hoje na frente do signo de Capricórnio, ou de cabra, ou de cabrito, ou de bode. Então é chamado trópico de Capricórnio. Esse aqui acontece na frente do signo de Câncer, ou caranguejo, por isso é chamado trópico de Câncer. Então está entendido o porquê do nome equinócio, o nome solstício e o nome trópico, né? Agora vamos ver para São Paulo. Foram fotografias que eu fiz. Lá é importante, porque lá está no trópico. Depois eu vou mostrar também para Goiânia, que também é importante, que é uma situação intermediária, né? Então o Sol, no solstício de verão, no horizonte oeste de São Paulo. Olha, nublado, mal dá para ver o Sol aqui, ó, próximo dessa posição desses prédios aqui, né? Depois, no equinócio de primavera, ou no equinócio de outono, tanto faz, agora o Sol no ponto cardeal oeste. Olha, estava limpinho aqui, né? É o mesmo horizonte, mas com outros prédios. Isso aqui é uma caixa d'água, tá? Aqui o Sol está se pondo exatamente no ponto cardeal oeste. E depois, solstício de inverno, Sol no horizonte oeste, São Paulo. Agora aparece aqui a caixa d'água, mas veja que ele está deslocado, né? Também está nublado aqui, a gente vê mal o Sol aqui, né? E agora a combinação disso tudo, né? Durante um ano. Agora, ele no verão, olha aqui, dois prédios aqui, ó, estou colocando as fotografias, ó, outono ou primavera, ponto cardeal oeste, e agora aqui casando as fotos, né, o Sol no inverno. Então aqui vocês têm bonitinho o deslocamento do Sol ao longo do ano, né? Então veja como que ele se desloca para sul e para norte. E agora o desenho disso tudo, né? Eu fiz o desenho, aqui está o Sol solstício de verão, aqui no equinócio de outono e primavera e aqui no solstício de inverno. Eu já comentei com vocês em dezembro que o Sol, então, ele não nasce no ponto cardeal leste-oeste nos trópicos, né? E quanto mais a gente se desloca para o sul ou para o norte, mais para o sul o Sol pode nascer e mais para o norte ele pode nascer. Eu falei e mostrei para vocês, inclusive, o Sol da meia-noite, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte, mostrando que o Sol pode sim nascer no ponto cardeal norte, pode nascer no ponto cardeal sul. E as situações que nós vimos agora há pouco, ou melhor, revimos, né, das esferas inclinadas, paralelas à esfera reta, a gente tem a situação de que o Sol pode ficar durante 6 meses acima do horizonte ou pode ficar 6 meses abaixo do horizonte, né? Agora aqui em Goiânia, quem fez essas fotografias e publicou
em um livro didático foi o professor Ivanilton de Oliveira, que é o nosso diretor do IESA, meu colega. Então, a partir ali do centro de Goiânia, ele fez essas fotos da janela do apartamento dele. Olha aqui em junho, aqui o sol está mais para o norte, aqui é o sol nascente, então ele está olhando o leste, diferente do desenho anterior que era o oeste. Aqui no equinócio de outono, em março, o sol nascendo no ponto cardial leste, e aqui o sol nascendo no verão, em dezembro, mais para o sul. Então veja como que desloca bastante aqui, né? Muito bem, agora o que a gente chama de gnomo, ou relógio de sol, vamos ver a sombra dele ao meio-dia no solstício de verão em São Paulo. Não tem sombra. Eu usei aqui um relógio de sol que tem na Universidade de São Paulo. Então aqui a gente tem a sombra do poste. Então veja que não tem a sombra do poste, mas tem a sombra desse arco aqui, que seria uma materialização das horas no equador celeste. Isso a gente consegue ver projetado no chão. O Sol está a pino nessa situação. E aqui o eixo imaginário de rotação da Terra e a sombra sendo projetada exatamente às 12 horas. Então aqui não tem sombra. Agora, a situação dessa sombra do gnomo ao meio-dia do equinócio de outono ou primavera em São Paulo. Veja que eu não falo gnomo. Gnomo é aquele anãozinho detestável, né? Agora, gnomon, que a gente não pronuncia o G, é uma palavra grega que significa relógio do sol. Agora sim, olha, meio-dia, de novo, eu digo agora sim porque a gente vê a sombra desse poste projetado aqui. Estava com um pouco de nuvens, por isso a imagem não fica boa. Veja a diferença agora no inverno, que ao meio-dia, também agora a imagem está bonita. Olha, não tinha nuvens, a atmosfera está limpinha. Olha que coisa absurda a extensão desta sombra aqui, né? Também ao meio-dia. Então, como que muda a posição do Sol no céu, né? Bom, essa é uma foto de 1998. Essa daqui é a minha irmã. Tava frio, hein? Tava com blusa em São Paulo, 21 de junho, né? Aqui a sombra dela projetada. Isso, se eu não me engano, foi 10 horas da manhã. Agora, 23 de setembro, já está com calor, ó, está com manga curta, né? Também por volta de 10 horas da manhã, olha a posição dessa sombra mais curta. E agora está com bastante calor, olha. Ela está de bermuda, chinelo, né? 21/12 em São Paulo. E agora o sol está a pino. Olha que interessante como fica a sombra, né? E aqui, mostrando desenhos, né, esquemáticos, veja esses prédios aqui, ó. No verão, o sol, a luz do sol, ó, summer, verão, projeta aqui, então a sombra é curtinha. Mas aqui no inverno, ó, winter, sol, inverno, tudo isso aqui desse prédio fica na sombra. Agora aqui a cidade de Porto Alegre, aqui é a direção norte, isto foi feito às 10 horas da manhã. Vejam a extensão das sombras desses prédios às 10 horas da manhã no inverno e esses mesmos prédios no verão, como que eles emitem menos sombra. E agora, à tarde, uma outra localidade, para cá é o norte, né? Agora aqui, ó, no inverno, 10 horas da manhã, e aqui no verão. É isso. Então é isso que eu queria mostrar para vocês nesse PowerPoint.